Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estarmos juntos em mais um estudo da lição de Escola Sabatina. Chegamos à quinta-feira com o título E Senhores que são escravos. Estamos estudando aí já o terceiro dia, falando sobre essa relação escravo e senhores. Se você está chegando no canal agora, convido a assistir os 2 últimos dias, que é uma temática que como igreja não falamos muito, mas de vital importância para entendermos o contexto da época, para entendermos o contexto atual e como aplicarmos sobre a nossa vida. Paulo então escreveu cartas para as igrejas e essa carta de Éfeso provavelmente foi lida na frente de senhores e escravos, e a reação deve ter sido diversas, porque Paulo dá conselho aos escravos, mas também dá conselhos aos senhores. Em Efésios 6, verso 9, diz da seguinte maneira: E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vós, está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Paulo agora direciona esse versículo 9 aos senhores, porque como cristãos somos chamados a andar na contramão do mundo, contra a cultura, não seguimos o rumo que este mundo vai. E os desafios não são poucos, não era para aquela época e não é hoje em dia. Para os senhores, Paulo agora convida, olha, vocês que aceitaram a Cristo, precisam agir diferente. Os abusos, a separação das famílias escravas, a violência, isso não deveria existir no meio cristão. Você pode até falar assim, não deveria nem existir a escravidão. Concordo. Mas só que Paulo ele foi aos poucos chegando a esse ponto. Porque Paulo usa até o aspecto também, quando você olha em Colossenses, que deveriam ser livres. Então, em outros momentos, ele falou sobre esse aspecto. Eu acho que tudo depende do público, a linguagem, a maneira que você vai falar. E em alguns você pode avançar já no conhecimento, outros você vai aos poucos. Paulo não queria assustar, mas também não deixou de falar verdades para eles. Às vezes a gente é muito afoito de falar o que precisa de uma vez. Às vezes só temos uma oportunidade, é verdade. Mas Paulo conviveu com eles. Lembra que Paulo, antes de escrever essa carta, morou com eles 3 anos ou mais? Então, a maneira que Paulo tratou aqueles que eram livres, aqueles que eram escravos, aqueles que eram senhores, já demonstrava muito da fé, da confiança e do que ele acreditava ser certo em Cristo Jesus. O próprio Senhor Jesus não fez acepção de pessoas quando esteve na terra, então por isso que ele diz, o mesmo Senhor de cada um de nós, de senhores e escravos, ele não faz diferença. Para Deus não importa a sua condição social, não importa que você é rico ou pobre. Para Deus todos são servos, todos são filhos, e ele ama de igual modo. Com isso, queridos, precisamos entender que naquela época era difícil, em nossos dias não é fácil, mas a relação empregado e empregador tem que melhorar. Como cristãos, precisamos dar um bom exemplo nesse aspecto. Um bom relacionamento de ver quem é funcionário, colaborador, crescendo, avançando, melhorando na empresa, quem sabe até ajudá-lo em situações. Olha, por exemplo, eu me orgulho em dizer, em relação à nossa associação, que eu vi muitos funcionários da instituição pagando universidade para eles, auxiliando, dando um alto valor, mais de 50%. E hoje nós temos funcionário que era de escritório, que se tornaram jornalistas, advogados, administradores, porque a instituição permitiu o seu crescimento. É assim que a empresa precisa fazer. Precisa auxiliar o seu colaborador a crescer, a avançar, tratar com amor, tratar com atenção e entendendo que não há superioridade entre nós. Todos somos servos de Cristo. A gente tem funções diferentes, mas devemos satisfação ao mesmo Senhor. Fazer tudo como para Cristo. Lembre-se que Paulo, ao falar sobre isso, Paulo estava tentando trazer a unidade da igreja. E da igreja não pode ter diferença. Ocupamos funções diferentes, mas todas elas para servir. E na concepção de Cristo, na estrutura de liderança de Cristo, quem ocupa o maior cargo, a maior função, é servo de todos. Com isso, eu, como pastor, você que assiste, que é líder, você é servo para estar ali na função de servir a igreja. Tenha humildade,
esvazia-se de si e deixe o Espírito Santo preencher a tua vida. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, abençoe a cada amigo que veio no canal participar desse estudo tão importante, que possamos crescer na fé, na esperança e não tratar as pessoas com indiferença. Entender que todos nós somos filhos teus e que o Senhor ama de igual modo. Cuida de nós, da nossa família, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus os abençoe, querido. Um ótimo feriado na presença do Senhor. Tchau, tchau.